Muito bem, então agora nós vamos passar por um outro aspecto que é a prática clínica, ou seja, como que eu, profissional da área de saúde, médico, enfermeiro, psicólogo, ou seja, o que for, como que eu abordo este tema, por que eu devo abordar e como eu devo fazê-lo, né? Essa é uma das, como eu disse, essa é uma das áreas ainda menos estudadas, mas já há bastante diretrizes, algumas coisas que estão caminhando nesse sentido. Vamos lá, então. Isso que eu já mostrei para vocês, já mostrei. Bom, o que se sabe hoje em dia? Quais são as principais questões? Dentro das pesquisas, nós percebemos o seguinte: há altos níveis de importância da religiosidade, ou seja, os pacientes, mesmo os profissionais de saúde, e mesmo os educadores médicos, professores de faculdade de medicina, por exemplo, reconhecem que a espiritualidade é algo importante na prática clínica. Tá? Hoje em dia as pesquisas mostram isso. Não era assim há 20 anos atrás. Você achava que esse assunto não podia ser abordado, era um tabu, né? Inclusive, alguns comentam, né, que nossa área mental, né, na psiquiatria, na psicologia, antigamente, né, o tabu era a sexualidade, né? Falar de sexo era um tabu. Só que hoje em dia, ainda mais na área de saúde, é super tranquilo, na área de saúde mental, especialmente, falar sobre questões de sexualidade sem nenhum problema. Hoje em dia parece que o tabu muitas vezes é falar de espiritualidade. Até levantar este tema num debate, numa discussão de um caso clínico, por exemplo, gera desconforto, as pessoas olham meio de lado, o nego fica meio desconfortável. Ou se o paciente traz este tema, é desconfortável para o profissional muitas vezes. E muitas vezes porque ele não foi treinado adequadamente a lidar com isso. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso. O profissional não foi treinado a lidar, ele não sabe como lidar, ele fica com receio, ou às vezes... E tem os dois riscos, né? O profissional ele pode querer impor a religiosidade dele sobre o paciente, o que é um problema, ou impor a sua antirreligiosidade sobre o paciente também, né? Então, e isso é muito problemático. E há relatos de pacientes, de ver muitos pacientes falando isso. Olha, eu tive agora, foi onde que foi isso? Foi num congresso recentemente, São Paulo. Estava fazendo uma palestra sobre isso, uma pessoa levanta da plateia e falou: olha, eu fui num médico, e aí eu estava com depressão e tudo mais, ele falou comigo que é porque eu tinha falta de fé, por isso que eu tinha depressão. É óbvio que você não pode falar um negócio desse, e nenhuma pesquisa mostra isso. Então isso é um abuso de um lado, de querer impor a pessoa virar religiosa. Por outro lado, outros pacientes falam também o seguinte: eu fui falar para o meu médico sobre a minha experiência religiosa, e ele começou a falar que isso era coisa de gente imatura psicologicamente. Ou então, o profissional não fala nada, mas o paciente não é bobo nem nada, ele reconhece a linguagem não verbal do profissional. O desconforto, ele mexe na cadeira, ele muda de assunto. Isso acontece com muita frequência. E o paciente não se sente acolhido nesse sentido, né? Então, há altos níveis de reconhecimento hoje em dia da importância disso, mas baixos níveis de abordagem na prática clínica ou na educação médica, ou de enfermagem, ou de psicologia. Só para ter alguns exemplos. Um estudo que a gente participou aqui no Brasil, 110 idosos em clínica de reabilitação. 87% gostariam que os médicos abordassem a sua religiosidade e espiritualidade, mas só 8% foram questionados sobre o tema. Outro dado: pacientes tratando de depressão e ansiedade nos Estados Unidos, 77% gostariam que fosse incluído o tema na sua abordagem, na sua entrevista e tudo mais, mas a maioria não é. A média é o seguinte: 90% gostaria que fosse abordado, mas só 10% efetivamente foram abordados. Então, há uma lacuna entre o reconhecimento da importância do profissional e o desejo do paciente e a prática clínica. Esse é o problema. Tá? Um outro exemplo: esse aqui é um estudo que a gente fez num hospital psiquiátrico de São Paulo, Hospital João Evangelista, e que se entrevistou 213 pacientes que foram admitidos para internação. E lá existe um grupo, né, de abordagem de espiritualidade sobre o paciente. Um grupo interdisciplinar e tudo mais. E tal. E aí os pacientes eram perguntados, logo no começo, se eles gostariam de ter alguma assistência religiosa durante a internação, em paralelo, óbvio, à abordagem psicológica, psiquiátrica, etc, etc. Olha que interessante. Entre os não religiosos, 80% gostaria de uma abordagem religiosa também. E, assim, seja que santo for ora pro nobis, né? Você vai ver.
né? Entre os espíritas, 96%, entre os católicos, 83%, entre os evangélicos, 87%, ou seja, a imensa maioria dos profissionais, dos pacientes, gostariam de uma abordagem espiritual, ou seja, há uma necessidade espiritual desses pacientes também durante a sua consulta, que era feita, no caso, por grupos católicos, protestantes, espíritas neste hospital. Muito bem. Então, quais são as razões? Por que será que existe essa lacuna? Se sabe da importância, mas, ao mesmo tempo, tão pouca gente aborda este tema. Primeiro, desconhece as evidências. As pessoas não sabem que existem milhares de estudos sobre isso. Esse é um primeiro dado, porque isso, de modo geral, não é ensinado nas faculdades de medicina. Quando eu fiz medicina, a única coisa que eu ouvi falar sobre religião e medicina era que testemunho de Jeová não podia receber sangue. Era só isso que eu sabia. Né, assim, mais nada, não é isso? E muitas vezes, então assim, o desconhecimento, as pessoas não sabem que existem estudos sobre isso, que essa é uma área bem consolidada do ponto de vista acadêmico. Então, uma primeira questão é divulgar o que tem de estudo sobre isso. Segundo, falta de treinamento, aquilo que eu falei. A pessoa pode até achar importante, a pessoa não sabe como abordar o tema. E tem risco realmente de fazer uma abordagem inadequada. Eu dei 2 exemplos aqui de abordagens inadequadas. Como eu não fui treinado sobre isso, eu prefiro me abster porque com medo de fazer bobagem. E é verdade. Tem outro caso também que o pessoal conta, esse eu não vi, mas me contaram um caso assim, em que a pessoa foi ser operada. Aí, logo antes da cirurgia, o cirurgião chega para o paciente, que está na mesa lá de cirurgia, e fala, vamos rezar junto. O paciente falou, nossa, meu caso deve ser grave mesmo, a médica quer até rezar comigo. Então, ou seja, são abordagens inadequadas, né, assim, de como que você... então, você já tem que tomar cuidado para evitar imposição, né, o constrangimento, como tudo na medicina ou na área de saúde, tem que saber abordar o tema. Então, as pessoas não foram treinadas, então elas têm receio sobre isso. A influência de autores ou teorias que desqualificam ou patologizam a religiosidade e a espiritualidade. Aquela ideia de que a religiosidade é um vestígio do primitivismo, de que a religiosidade está associada apenas com neurose. O resumo da ópera é o seguinte, né? A vida é cruel e dura e não tem sentido nenhum. Essa é uma visão de mundo, né? A vida é cruel, dura, não tem sentido, caótica, o acaso determina tudo e tal. E as pessoas imaturas que não conseguem aguentar o tranco, não conseguem aceitar a realidade dura como ela é, elas fantasiam com teoria acreditar em Deus e da pós-morte, etc, etc. Essa é uma ideia e é uma defesa imatura que está associada com neurose. O Freud mesmo chamava a religião de uma neurose obsessiva universal, que seria uma coisa que restringia, inclusive, a capacidade intelectual das pessoas. Albert Ellis, que é um dos criadores da terapia racional e emotiva, que depois deu origem à terapia cognitiva, dizia que a religião é igual ao pensamento irracional e só tem uma solução para ser saudável, não ser religioso. Ele dizia exatamente isso. Então, muitas frases de efeito existiam sobre isso, mas pouco baseado em evidências. O pessoal diz, né, que ao invés de ser uma evidence-based medicine, medicina baseada em evidências, era uma medicina baseada no ego, assim, ego de grandes autores famosos que falavam certas coisas, não havia estudos consistentes sobre isso e aquilo foi se generalizando. Na própria psiquiatria também nós temos vários exemplos de que as experiências espirituais foram patologizadas, especialmente experiências de transes, né, religiões afro-brasileiras, religiões espíritas, foram fortemente combatidas e perseguidas por instituições e por autores da psiquiatria no Brasil e no mundo também. Tá? Então, há uma forte influência negativa em muitos autores nesse sentido. Né? E mais, e se a pessoa, gente, imagina, e aí tem um dado também, que eu vou falar um pouco mais para frente, a gente está tentando ver no Brasil como é que é, mas na Europa e nos Estados Unidos, os profissionais de saúde mental são menos religiosos do que a população em geral. Então, ou seja, você tem uma pessoa que é menos religiosa, em que ela não tem treinamento sobre o tema e, pelo contrário, aprende o seu aspecto negativo. Ou seja, a pessoa não consegue nem empatizar com a vivência religiosa do paciente. Então, esse é um problema. Mitos históricos, já falei, né? Mitos históricos de um conflito perene entre ciência, medicina e religião, né? E tudo mais. Esse abismo, essa lacuna religiosa, né? E até mesmo uma rivalidade institucional entre medicina e psicologia e religiões.
né? Assim, não, como é que vocês vão tratar nossos pacientes? A polêmica que a gente tem hoje de comunidades terapêuticas, né? Tratar pacientes, a religiosidade, um tratamento de transtorno de dependência química, por exemplo, é uma polêmica muito grande. Então, há muito espaço aí, de disputa de espaço também. Nós sabemos, hoje em dia, as pesquisas mostram que boa parte dos pacientes com sofrimentos mentais, eles buscam primeiro apoios religiosos, né? E ao invés de a gente ficar disputando quem que é o dono do paciente, eu acho que é o seguinte, ninguém é dono do paciente. Todo mundo que pode ajudar o paciente deve se unir para poder ajudar o paciente. Eu acho que essa é a questão. Eu sempre digo que eu, como psiquiatra, eu não sou discípulo do Freud, do Beck, do Juliano Moreira, do Schneider, seja lá quem for. Eu sou adepto do meu paciente. Tudo que for útil para o meu paciente, eu posso e devo usar. Acho que essa é a questão fundamental que a gente precisa... Esse é o nosso compromisso ético, na realidade, né? Não é esse do clube. Claro que eu posso gostar de vários autores, eu posso gostar disso, mas esse gostar de certos autores não pode me cegar ideologicamente e prejudicar o paciente, não usar estratégias e intervenções que são eficazes só porque meu autor querido não gosta. Eu não posso. E nem o contrário, usar alguma coisa só porque meu autor querido gosta, sem ter evidências ou evidências de que aquilo é até prejudicial. Ok? Muito bem. Então, e dado isso, dado toda essa importância, há recomendações para a integração da religiosidade e espiritualidade na prática clínica. No Colégio Americano de Medicina, a Associação Mundial de Organização Mundial de Saúde, a OMS, isso é um dado importante. Vamos lá. Quem já ouviu falar que a OMS incluiu na definição de saúde o bem-estar espiritual? Quer dizer, é o bem-estar físico, mental, psicológico... Não, como é que é? É o bem-estar físico, psicossocial e entrou o espiritual também. Quem ouviu falar sobre isso, levanta a mão. Ok, abaixa a mão. Você sabe que isso é mentira, isso nunca aconteceu. Tá? Só para vocês saberem. Então, por isso, muito cuidado. Eu vou falar na área, depois na parte de método, tomar muito cuidado. Isso não é verdade. Tá? Isso nunca aconteceu. E foi proposto e foi rejeitado. Tá? Então, foi rejeitado, inclusive, por lobby da China e outros países e tal e coisa. Mas não existe. Tá? Então, cuidado com isso. Cuidado de ouvir coisas e sair repetindo coisas sem ir atrás. Né? Esse é o risco. Hoje em dia, a cultura de Facebook é terrível. Né? Você acredita ali, 2 linhas, você começa a formar sua opinião com aquilo ali. Muito cuidado. O que a Organização Mundial de Saúde tem de concreto é o seguinte: definição na qualidade de vida, ela incluiu a dimensão espiritual. Isso é fato, ou seja, na dimensão de qualidade de vida existe o bem-estar espiritual. Isso é verdade. No conceito de saúde não está incluído espiritualidade. Tá? Então, só para mostrar isso. Então, ou seja, a OMS reconhece dentro da qualidade de vida uma dimensão é a espiritualidade. E um dado interessante: o Joint Commission, que é a principal instituição acreditadora hospitalar do mundo, né? Ela já requer, entre os critérios de qualidade de uma instituição, que seja abordada a espiritualidade do paciente. Tem um caso interessante de um hospital que eu conheço, em que havia uma certa resistência à abordagem de espiritualidade no hospital, e aí foi feita a avaliação do Joint Commission, e eles colocaram que a lacuna era eles não abordavam a espiritualidade. Aí pronto, começaram a estimular, começaram a fazer a busca sobre isso e tudo mais e tal. E baseado nisso, várias associações, por exemplo, no caso da minha área de psiquiatria, criaram sessões dedicadas ao estudo da espiritualidade e psiquiatria. Associação Mundial de Psiquiatria tem uma sessão sobre isso, americana, britânica, brasileira, sul-africana, alemã. Associação Americana de Psicologia tem a divisão 36 de Psicologia da Religião. Então, isso já é um tema bem aceito e recomendado pelas associações mundiais. E a Associação Mundial de Psiquiatria publicou, no final do ano passado, um position statement, ou seja, uma declaração formal da importância de incluir a espiritualidade. Em resumo, esse position statement está no site da Associação Mundial de Psiquiatria, chama religionpsychiatry.org, consegue baixar lá. Mas, em resumo, a religiosidade deve ser considerada na coleta da história do paciente, porque podem ter impacto positivo ou negativo sobre a saúde mental. Ou seja, abordar a espiritualidade não tem nada a ver de eu ser espiritual ou não, enquanto profissional. Não tem nada a ver. Do mesmo modo, tem que abordar a sexualidade do paciente. Não importa se eu sou
homossexual, bissexual, heterossexual, assexual, isso não interessa. O que interessa é que isso é importante para o paciente. Eu preciso abordar isso no paciente. Do mesmo modo, a espiritualidade. Eu tenho que abordar a espiritualidade do paciente. Independente se eu sou religioso ou antirreligioso, se eu gosto, se eu não gosto. A questão não é se eu gosto ou se eu não gosto. A questão é que isso é importante para muita gente. E isso pode ter impacto positivo ou negativo. Então, é um componente essencial no treinamento em psiquiatria. Deve ser mais investigado, em termos de pesquisa. A abordagem é ser centrada na pessoa. Isso é crucial. Aquilo que eu falei. Não se trata de eu impor a minha visão sobre o paciente, religiosa ou antirreligiosa. Se trata de saber o que é importante para o meu paciente. Então, é centrado no paciente e não em mim. Nós vamos dar exemplos sobre isso. Então, isso aqui talvez seja a coisa mais importante para evitar bobagens, de um lado e de outro. O profissional de saúde mental deve ter abertura para trabalhar em conjunto com as comunidades religiosas. Elas oferecem muitas vezes oportunidade de apoio para os pacientes. A gente pode e deve trabalhar com essas comunidades. Respeitar a religiosidade da equipe, que vai ter abordagens religiosas diferentes. E disseminar a informação de modo imparcial. Essas são algumas das diretrizes da Associação Mundial de Psiquiatria, que saiu o Position Statement no final do ano passado. Então, resumo da ópera. Os pacientes têm necessidades espirituais, já está claro, mais demonstrado isso. Há uma carência de treinamento na área, e isso gera profissionais desconfortáveis e risco de uma abordagem inadequada. É necessidade de conhecer o contexto cultural e religioso dos pacientes. Existem impactos negativos da religiosidade, como a rigidez, intolerância, pensamento mágico, oposição a tratamentos. Tá? E dentro disso, vamos pegar algumas abordagens, alguns dados interessantes. Esse aqui é o Robert Cloninger, é um dos autores mais citados no mundo na área de neuropsiquiatria. Tá? E ele tem um artigo sobre a importância da consciência ternária, que é o que ele chama. Consciência ternária é avaliar justamente a dimensão física, psíquica e espiritual do paciente, né? E isso é fundamental integrar esses três aspectos, né? E a visão, o viés anti-espiritual da psiquiatria contemporânea está prejudicando beneficiar o nosso paciente, comprometendo o bem-estar e a saúde mental destes pacientes. Então vale a pena depois ler esse artigo. Está na mesma série Mente e Cérebro que a gente já falou antes. Vamos lá. A coisa mais bem recomendada hoje em dia na aplicação clínica é coletar a história espiritual. Vamos explicar com mais detalhes o que é coletar a história espiritual, como fazer, melhor dizendo. Mas o que fazer com a história espiritual é basicamente perguntar para o paciente sobre a espiritualidade dele e como isso impacta a saúde dele, ok? Exemplo de 2 estudos muito interessantes sobre isso. É um estudo em pacientes oncológicos ambulatoriais nos Estados Unidos. Incluir a parte de espiritualidade gastou mais 5 minutos na consulta. Você gastou 5 minutos a perguntar, eu vou falar depois que perguntas que se faz. Mas gastou 5 minutos. Depois eles avaliaram esse paciente 2 semanas depois, no tratamento. Eles compararam o paciente que randomizado era era randomizado, e aí, numa consulta, paciente de primeira consulta, para um grupo, receberia, na consulta normal, coletaria a história espiritual, outro grupo faria a coleta de história normal do paciente. Depois de 2 semanas, o grupo que recebeu a história espiritual foi coletada, teve menos depressão, maior qualidade de vida e, o mais importante, eles perceberam maior qualidade no cuidado. Isso, os estudos estão mostrando exatamente isso, ou seja, você coletar a história espiritual, o paciente percebe que você se interessa por ele como um todo. Se interessa pelos valores dele, aquilo que é importante para ele, e isso ele faz com que ele perceba melhor a qualidade do cuidado que ele recebe. A mesma coisa, um estudo maior, 3.000 pacientes clínicos internados no Hospital Geral, igual aqui o HC aqui do FMG. 3.000 pacientes clínicos internados. E perceberam que 40% desejavam discutir sobre religião e espiritualidade. E quando essa religiosidade era discutida com os pacientes, eles tinham uma chance de 40% a 120% de avaliar como ótimo o atendimento recebido. Ou seja, a avaliação da qualidade do atendimento era de 40% a 120% maior, em termos de ótimo, em relação ao paciente que não teve essa abordagem feita também. Então, ou seja, há um impacto direto sobre a satisfação do nosso paciente. E aí, então, tá bom, como é que eu faço, então? Como que eu abordo?
E aí o Giancarlo Lucchetti, que é um colega, coadjuntor do NUPS, lá de Juiz de Fora, é geriatra, com outros colegas, geriatras também, ele fez uma revisão sistemática de instrumentos para coletar a história espiritual. Está publicado e tal. E o melhor instrumento, em termos de ser curto, gasta 4 a 5 minutos, e tem vários quesitos positivos para a prática clínica mais geral, é o FICA. Nós vamos falar sobre o FICA agora, então. FICA é um acrônimo. Fé, importância, comunidade e abordagem, para ficar fácil de lembrar. Então, FICA é o seguinte, primeira pergunta sobre a fé. Você se considera religioso ou espiritualizado? Essa é a primeira pergunta. Você quer saber se você tem uma fé. Então, assim, a religião, como é que é a religião, a espiritualidade para você? Você se considera religioso ou espiritualizado? Essa é a pergunta. Se o paciente falar que não é religioso ou espiritualizado, a pergunta é o seguinte: e o que dá sentido à sua vida? Essa é a outra pergunta existencial fundamental. O que dá sentido para a sua vida? E se ele é religioso, pergunta assim, e como essas crenças te auxiliam a lidar com o estresse, ou com o problema que você está enfrentando, ou com o câncer que você tem, ou com, sei lá, a doença que você tem aqui agora. Essa é a fé. E tem a ver, está ligado aqui com a importância. E qual a importância que isso tem na sua vida? Essas suas crenças influenciam o modo como você se cuida? Qual o papel dessas crenças na recuperação da sua saúde? Então, fé é saber se ele tem uma religião, uma espiritualidade, como é que é. 2, como que isso impacta a vida deles? 3, a sua comunidade. Você faz parte de algum grupo religioso ou espiritual? Né? Ou seja, qual é a comunidade? E como essa comunidade lida com isso? Quer dizer, essa comunidade apoia o seu tratamento, apoia você a enfrentar, você se sente acolhido por ela, se sente rejeitado por ela, por exemplo, né? E a abordagem. Como você gostaria que eu abordasse essas questões no seu tratamento? Eu acho que ela é muito importante, não, eu acho que não é importante e tal, eu não quero discutir. Tudo bem. Então é muito simples. Qual a religiosidade do paciente, a fé? Qual a importância? Você participa de alguma comunidade religiosa e como que ele quer que aborde isso? 4 a 5 minutos impacta a percepção de qualidade que o paciente tem sobre o tratamento. Ok? Há outros aspectos que a gente pode abordar na história. O FICA é o basicão, né? Assim, é o resumo total, assim. Mas há outros aspectos que eu posso abordar. Como, por exemplo, explorar o coping religioso do paciente, positivo e negativo do paciente. Como eu dei exemplos anteriormente para vocês sobre o coping. Né? A ideia de que o coping positivo, tentei encontrar isso de Deus no evento, fiz o que eu pude, coloquei o resto na mão de Deus, pensei a minha vida como parte de uma força espiritual maior, busquei apoio espiritual. Dar apoio para outras pessoas, às vezes é comum, né? Ou seja, eu estou enfrentando um problema, mas eu vou tentar ajudar outras pessoas, e ajudar outras pessoas me ajuda a parar de pensar no meu problema, me ajuda a me sentir útil, ativação do comportamento, etc. Isso é muito usado, né? Uma das estratégias que se faz é justamente isso, buscar que o paciente está muito deprimido, às vezes muito parado e tal, ele começa a fazer atividades voluntárias, começa a fazer outras participações, e isso começa a gerar uma melhora nesse paciente, né? Orei para encontrar uma nova razão para viver, pedi perdão pelos meus erros, né? Sentir perdoado, acolhido por Deus, por exemplo, são algumas estratégias de coping positivo. Coping negativo, por outro lado, Deus estaria me punindo, Deus resolve tudo, eu cruzo o braço, né? Eu questionei o poder de Deus, né? Eu fiquei imaginando que Deus teria me abandonado, minha comunidade religiosa me abandonou, etc. Outros modos de explorar a religiosidade, por exemplo, é saber se ela é intrínseca ou extrínseca. Esse é um conceito muito útil, muito importante em pesquisa. Ele foi criado por Gordon Allport, é um psicólogo do estado de Harvard, que ele começou a estudar sobre preconceito racial nos Estados Unidos, nos anos 50, que estava bombando, né, esse tema lá, envolvendo os direitos civis, anos 50, 60 nos Estados Unidos. Ele estava investigando preconceito racial e religioso. Porque ele via que era estranho, né, que ao mesmo tempo, por exemplo, as igrejas negras americanas eram uma grande fonte de resistência ao racismo. Luther King era um pastor, né, protestante, e o principal argumento dele contra o racismo era: todos nós somos filhos de Deus, somos irmãos em Deus, e a raça não faz diferença nenhuma, ponto. Era esse o argumento central, nuclear do Luther King. Por outro lado, havia um certo número de igrejas que endossavam o racismo. Então, como é que podia entender isso? Ele queria explorar isso. E ele entrou, ao explorar, ele viu que tinha 2 formas de envolvimento religioso, que é a realidade intrínseca e a extrínseca.
A extrínseca é o indivíduo que está na religião porque ele quer obter algum benefício externo, objetivo à religião. Por exemplo, eu vou para a religião porque eu quero encontrar prestígio, e porque pega bem estar naquela religião. Eu estou naquela religião porque talvez eu consiga um emprego, alguém vai conseguir me ajudar, vou conseguir paciente para o meu consultório. Eu estou naquela religião porque eu vou obter algum benefício daquela religião diretamente. Isso é a extrínseca. E essa pessoa, de um modo geral, ela pega da religião só o que interessa a ela. Ou seja, isso aqui não tem que mudar muito não, então eu pego isso aqui, eu pego isso aqui. Isso aqui exige que eu mude muito? Não, não quero não. Isso aqui é bobagem. Isso é o extrínseco. O intrínseco é aquele que ele quer vivenciar plenamente a sua religião. Ele está vivenciando a religião porque ele quer se adequar, ele quer se aproximar, né, dos preceitos, dos ideais religiosos. E procura adaptar, ao invés de adaptar a religião à sua vida, ele procura adaptar a sua vida à religião. O Alport, que é o cara que criou esse conceito, ele diz o seguinte, tinha uma frase que diz o seguinte: o religioso extrínseco, ou melhor, o intrínseco vive para servir a Deus. O extrínseco vive para ser servido por Deus. Ok? E, bom, vocês podem imaginar qual dos dois efetivamente obtém mais benefício da religião. O intrínseco. Aquele que entrou para a religião sem esperar um benefício, mas que entrou para vivenciar a sua religião, obtém mais benefícios, menos depressão, menos ansiedade. Este é menos dogmático, menos intolerante, etc. O extrínseco, por outro lado, tem mais ansiedade, mais depressão, mais intolerância, mais racismo e etc. Então, isso é um dado bastante interessante. Então, vale a pena explorar isso. Então, outra coisa muito útil na prática clínica, que recursos religiosos, espirituais foram úteis para o paciente no passado. Ou seja, às vezes o paciente no passado, ele fazia parte de uma comunidade religiosa, ele frequentava, ele participava de algum grupo, fazia leituras, orações, e aquilo era muito útil para ele. Ele foi perdendo aquilo, e aquilo deu um vazio muitas vezes desse paciente. É muito comum isso, às vezes em quadros depressivos e ansiosos de um paciente, a gente vai ver que aos poucos ele foi perdendo coisas que o enraizavam e davam estrutura para ele. Ele foi abandonando o convívio com amigos, abandonando o lazer, abandonando o hobby, abandonando seus interesses intelectuais, espirituais, e ele foi se esvaziando e às vezes vem a depressão, o quadro ansioso e tal. E faz parte do tratamento ajudar o paciente a retomar coisas que foram construtivas para esse paciente. Né? Identificar conflitos espirituais que esse paciente pode ter, avaliar as crenças desse paciente. Então, vou avançando aqui. Um outro dado importante também da prática clínica é como que eu separo uma experiência religiosa, se ela é patológica ou não. Né? Porque a gente sabe que tem pacientes com uma mania psicótica ou esquizofrenia que tem uma experiência psicótica que parece que é religiosa. E vice-versa. E não é, né? A gente tem que separar essas coisas. E alguns dados que ajudam, a gente fez uma revisão sobre isso, basicamente é o seguinte, isso aqui ajuda a pensar que essa experiência não é patológica. Por exemplo, não traz sofrimento ou incapacitação para o indivíduo. Ao contrário, uma coisa que traz bem-estar e equilíbrio para o indivíduo. Não há outras comorbidades ou sintomas de transtorno mental. Por exemplo, o indivíduo pode ter uma experiência espiritual, um católico carismático, um espírita, em que ele ouve o Espírito Santo, ele ouve um espírito, ele sente o seu corpo controlado por uma força externa. Isso pode ser esquizofrenia? Pode. Mas, por exemplo, se é uma experiência religiosa, isso de modo geral é positiva para o indivíduo, e ele não tem outros sintomas de esquizofrenia, como sintomas negativos, desorganização cognitiva, por exemplo. Capacidade de perceber que aquela experiência dele é diferente do habitual, e muitas pessoas não vão aceitar, não vão entender bem. É compatível com alguma tradição religiosa, espiritual estabelecida, mesmo não sendo a do paciente em si. Ele tem controle sobre a experiência, mas muitas vezes só com treinamento que ele adquire esse controle. E com o tempo, essa experiência, mais do que desestruturar o indivíduo, gera um crescimento pessoal e um altruísmo. Então, em resumo, princípios gerais. É centrada no paciente, eu não posso prescrever nem impor religiosidade para o paciente, ou antirreligiosidade. Avaliar a consciência ternária física, mental e espiritual. Os clínicos têm que explorar a sua própria visão de mundo e sua história em relação à religiosidade e espiritualidade. Se esse tema te toca muito forte, negativo ou positivamente, reflete sobre isso, uma contra-transferência que isso pode estar acontecendo. Uma abordagem deve ser aberta, não dogmática, e com genuíno interesse e respeito pelas crenças, valores e experiências dos pacientes. Interesse real de auxiliar esse paciente.
Então, eu vou só pular aqui para passar referência, que eu acho que é importante. Tem estudos sobre psicoterapia, abordar psicoterapia usando a religiosidade, tudo. E quem tiver interesse, eu acho que eu mandei na literatura para vocês, esse é um artigo sobre a prática clínica da revista Debates em Psiquiatria e uma revisão recente também sobre as evidências na prática clínica também. Muito obrigado, ficamos abertos aí para as perguntas.